Olá, esse é o Mestrado Profissional em Ensino de Geografia, o ProfGel, ofertado pelo Campus Ouro Preto do Instituto Federal de Minas Gerais. Esse é o curso Metrópole, Região e Novas Regionalizações. Esse curso é ofertado por mim, professor Fernando Braga, e pelo professor Leandro Aguiar de Souza. E hoje vamos trabalhar com a aula Influência do Marxismo à Geografia Crítica. Vamos começar? Bom, trabalhando aqui com os objetivos da nossa aula, esse é estamos trabalhando aqui com a continuidade do nosso curso, com a perspectiva da evolução histórica do conceito de região, e hoje nós vamos nos deter nessa corrente da geografia, que é a geografia crítica, que é a corrente da geografia com clara influência do pensamento marxista. Então, hoje vamos fazer uma incursão no próprio pensamento marxista, obviamente sem tentar esgotá-lo e sem tentar dar conta de toda essa tradição intelectual, mas fazer aqui um recorte muito específico a respeito de como a abordagem marxista trata o conceito de região, como é que o marxismo tenta lidar com esse conceito, e obviamente isso tem uma implicação enorme em como a própria geografia de influência marxista lidar com esse conceito. Existe uma questão aqui que a gente precisa tentar se aprofundar nela, e com base no nosso texto de referência, que é o fato do marxismo não admitir a região como um conceito útil para o seu programa de pesquisa. Tá? Então, do ponto de vista teórico, a gente vai tentar mostrar isso aqui. O marxismo não quer lidar com o conceito de região, não lhe parece um conceito útil, não parece aos pesquisadores do marxismo um conceito útil. E, por fim, também tentar compreender aí a proposta marxista de fazer a substituição no plano teórico do termo, do conceito região, pelo conceito de regionalismo. Tá? Então, trabalhar com essa definição de regionalismo e tentar entender quais são as implicações para a teoria do marxismo desenvolvimento do capitalismo dessa troca, tá? No lugar de trabalhar efetivamente no plano teórico com o conceito de região, trabalhar com o conceito de regionalismo. Bom, o nosso texto de referência é o texto Região e Regionalismo, Enfoque Marxista. Ele foi publicado aqui no Brasil, na revista Espaços e Debates, no ano de 1981, e ele é parte, foi um manuscrito de um capítulo desse livro aqui, o Regions, e dessa autora aqui, a Anne Marcussen. Ela não é geógrafa, tá? É uma economista de origem americana, e já trabalhou em várias instituições de ensino, tá? Sempre nessa linha da economia regional, industrial, tá? Trabalhou aí, tem uma história extensa nessa discussão, e esse texto dela é um texto que tem uma importância significativa, para demarcar esse debate de como o marxismo vai lidar com o espaço. É uma questão também já muito discutida, que a gente não vai tentar esgotar aqui, mas muitos autores tentam fazer essa ponte, entendem como necessário fazer essa ponte entre as categorias de análise marxista e as definições de espaço, porque existem algumas dificuldades a serem resolvidas quando você vai trabalhar dentro desse programa de pesquisa, dentro dessa linha de pensamento, e tentar lidar com o conceito espacial. E a região aqui vai mostrar para a gente uma parte dessa questão. Bom, então, pensando aqui nas questões centrais que esse texto nos traz, e que, no fim, são importantes para a nossa reflexão aqui sobre como esse movimento particular da geografia lidar com a região. Então, a primeira questão aí como já falei, será que esse conceito é compatível com a teoria marxista do desenvolvimento do capitalismo? Então, seria uma primeira questão importante que o texto nos aponta, que é interessante a gente tentar responder. Depois também verificar se é possível ressignificar a abordagem regional, requalificando conceitos e abordagens
para evitar a reificação do espaço e centralizar a análise nas relações sociais. E aí é uma das primeiras questões que precisam ser colocadas aqui, da preocupação, que não é incomum, né, quando você trabalha com a teoria marxista na perspectiva espacial, né, de quase que uma prática recorrente nas ciências regionais ou ciências espaciais, de tentar dar ao espaço quase que características de sujeitos, né? Então, enfim, como se o espaço fosse um sujeito ativo nas ações, né? O espaço, a região, o lugar é capaz de fazer algo, né? É capaz de atrair, capaz de repelir, é capaz de ter algum tipo de sentimento ou ação efetiva, quando na verdade, né, há uma preocupação em tentar demarcar que você trabalha o espaço como uma arena, né, como um palco onde as coisas acontecem, mas a nossa leitura precisa sempre estar voltada para as relações sociais que se desenrolam no espaço e não conferir ao espaço, né, no plano teórico, né, as características dos sujeitos que se relacionam, né, de alguma forma, e que por conta dessas relações, né, criam-se disputas, conflitos, né, e que são, no fim das contas, né, o elemento principal da análise. Tá? Então, essa questão, né, de tentar evitar a reificação do espaço talvez seja aí um elemento central para não lidar com o conceito de região como as ciências regionais tradicionalmente lidam. Questão também, né, se o conceito de regionalismo, e aí é tentar fazer essa transposição teórica, né, de região para regionalismo, com as suas devidas diferenças, né, se esse conceito seria capaz de abarcar os casos sociais concretos em que há conflitos sociais nas quais o território é efetivamente palco ou arena. Né, que esses casos são... É impossível negar que esses casos existem, né, que o espaço tem papel importante na definição de vários conflitos que são de interesse da teoria marxista do desenvolvimento do capitalismo, mas que talvez trabalhando com o conceito de regionalismo, pelo menos na perspectiva aqui desse texto que a gente está discutindo, você conseguiria ter uma aproximação, né, uma coesão melhor, tá, com todo a estrutura teórica do marxismo. Bom, então, pensando aí, né, nos abusos do conceito, no uso marxista do conceito de região, um ponto importante também que precisa ser destacado é que de cara já existe aí um certo conflito entre esse caráter de metanarrativo do marxismo. Né? Existe uma preocupação com compreender um curso determinado da história, compreender superestruturas, né? E esse conceito de região, como ele trata de arranjos sociais muito particularizados, né? A gente já passou aqui por perspectivas, né, dentro da geografia que inclusive enxergava a região como uma entidade, né? Aí a reificação máxima, né? Como se ela fosse um elemento que praticamente toma vida na medida em que os fatores geográficos se articulam de uma forma especial em algum lugar. Ela quase que assume mesmo, né, uma personalidade, um caráter, né, e muito na geografia ou em outras ciências que trabalham, né, também com espaço, há essa perspectiva de se referir às regiões, dando a elas esse caráter. Né? Então, emerge o problema da reificação do espaço nas ciências regionais. Né? E aí o espaço ganha intencionalidade, o espaço ganha sentimentos, e isso de alguma maneira se mostra, né, como uma preocupação central na teoria marxista, porque vai mascarar, vai impedir que os analistas enxerguem efetivamente as relações sociais, né, que são o objeto do estudo. Então, se eu remeto uma intencionalidade ao espaço, né, se eu digo que é a região que está fazendo aquilo, é como se eu descolasse a região
dos indivíduos, dos grupos sociais, das classes sociais que efetivamente fazem que estabelecem as suas relações ali e para as quais existe então uma necessidade, né, de que elas sejam reconhecidas, de que elas sejam compreendidas, né, efetivamente. Então olhar para a região dessa forma seria até prejudicial, né, para esse tipo de análise, para onde esse tipo de análise quer chegar. E então por essa razão, né, primeiro que o marxismo não está preocupado em falar de pequenos arranjos, né, de arranjos sociais particularizados, né, a história não se move dessa forma, né, você tem efetivamente expressões de determinados modos de produção, né, claramente, né, no tempo e no espaço se desenrolando, mas você não tenta explicar, né, tenta trazer essa perspectiva, por exemplo, o conceito, por exemplo, de modo de produção, ele não está particularizado em um lugar, né? Você o identifica no tempo e no espaço, perpassando por todas as diferentes sociedades. Então, não tem essa perspectiva de que a região tem um conjunto único e particular de interações entre homem, sociedade, natureza. Então, enfim, haveria esse problema, né? Então, nesse ponto, as regiões elas não seriam tão significativas para o marxismo no plano teórico, tá? Porque como fenômeno empírico, né, para análises caso a caso, aí as regiões emergem, né? Então, no campo teórico, não haveria compatibilidade entre a abordagem marxista e esse conceito de região. Ela não traria nenhuma vantagem teórica, porque você não vai identificar, né, nenhuma estrutura particular que não se repita, que não atenda, né, a essa metanarrativa que vai tratar de conceitos que você pode aplicar em qualquer modo de produção, em qualquer tempo na história, né, guardadas as devidas proporções, evidentemente. Tá? Então, a região se torna um problema, né, por marxismo, porque ela é uma entidade meramente territorial, ela não é uma entidade sociológica. E o marxista está preocupado, né, a teoria marxista está preocupada em entender as relações sociais, né, por si. E tem que ficar aí, então, sempre, né, é importante alertar que tem que ficar explícito que você pode se referir a regiões, mas na maioria das vezes, quando se refere à região, está se falando, na verdade, de um conjunto de relações sociais, né, e que estão delimitadas no espaço. Então, coloquei esse quadro aí para tentar comparar, né, como é que uma explicação comum dentro da ciência regional, uma fala comum, ela precisa de mais esclarecimento quando tenta-se lançar um olhar mais claro sobre as relações sociais e tentar não reificar o espaço. Então, uma frase que muito comum, né, que as pessoas falam, né, que a região A e B estão experimentando um desenvolvimento desigual e A está retirando empregos de B. Né? Então, está reificado, né, porque a região experimenta alguma coisa, né, ela que vivencia, ou a região é só... a gente está falando só do espaço, do território, né? E será que é a região que retira empregos? Então, a intencionalidade da ação está colocada na própria região. É A que, de alguma forma, está retirando alguma coisa de B. Então, A ganha, B perde. Então, você vê que numa frase como essa, né, o espaço ganha um status, né, de entidade e ganha uma personalidade. Na verdade, então, pensando, né, nos perigos desse tipo de definição para a explicação marxista, viria alguma coisa mais ou menos assim. Né? Então, o desenvolvimento do capitalismo vem promovendo desigualdades territoriais e, portanto, reconstituindo a divisão social do trabalho entre as diferentes áreas, com implicações sobre o tamanho da reserva de mão de obra e os deslocamentos espaciais dos trabalhadores. Então, quer dizer, centra o foco na perspectiva do desenvolvimento desigual, né, das forças produtivas. Esse desenvolvimento desigual
gera para, né, as forças produtivas uma demanda diferencial de força de trabalho, gera salários diferenciais, mas você vê que todas essas coisas estão no campo das relações sociais, das relações de trabalho. E, por conta das mudanças nessas relações, uma região começa a possuir, né, no seu conjunto de trabalhadores um conjunto maior, né, de reserva de mão de obra, e a própria demanda cria os estímulos necessários para que essa mão de obra se desloque de uma região para outra. Dito isso, né, de uma forma simples, né, você diria, está retirando empregos de B, mas por uma precisão conceitual e usando, né, com cuidado, né, os conceitos desse marco, né, desse marco teórico, dessa macrovisão, quer dizer, você teria um problema em usar o espaço dessa forma. Bom, então a perspectiva então é pensar regiões e o regionalismo como um conjunto de relações sociais. Tá? Então, o fato é que, ainda que haja toda essa dificuldade de tratar o conceito de região no plano teórico, a teoria marxista não pode fechar os olhos para essa realidade empírica. Né? As regiões são palco, né? São arena da luta humana. Há uma série de elementos, né, dos conflitos sociais que se dão nas sociedades, que tem ali um caráter regional, que tem um componente territorial. Tá? Então essas lutas, né, são lutas contra o quê? Contra a opressão. São essas três, né, que a autora vai trabalhar nesse texto: a opressão econômica, a opressão cultural e a opressão política, que vão acontecer, né, entre as classes sociais, que tentam buscar uma autodeterminação. Muitas vezes essa autodeterminação tem um componente espacial, né, se relaciona ao pertencimento que existe no espaço, né, ao plano territorial, né, à manutenção da sua cultura desenvolvida no lugar, né, ou na região. Então, assim, fala-se aqui então dessas lutas que têm um componente territorial. Então a ideia talvez seja fugir do conceito de região, que ele não vai dar conta de trazer em si, né, esse componente mais forte das relações sociais, né, e buscar um vocabulário diferente, inovador, para se referir teoricamente aos conflitos regionais. Por isso a proposta do regionalismo. Então, quando nós trabalhamos, né, com a teoria, o movimento da geografia ativa, o conceito de regionalismo também surgiu muito nesse sentido das expressões culturais, né? Então, na medida que os grupos vão se constituindo, né, e constituindo uma história, há os regionalismos que teriam um efeito de reforçar. Então, lá na geografia ativa, a gente pensava esse conceito bem nesse sentido, né, da expressão de determinadas práticas sociais que estão circunscritas a uma região, né? Práticas sociais, culturais e tudo mais. Aqui é um pouco mais complexo, tá? Então, tomar cuidado de fazer a diferença entre o regionalismo que está aqui, o regionalismo, o conceito de regionalismo que nós trabalhamos, né, no âmbito da geografia ativa, porque aqui o regionalismo ele vai lançar um olhar sobre as relações sociais e sobre os conflitos sociais que existem e que tem o território, né, o espaço, como palco ou arena da luta. Então, o conceito de regionalismo trataria de uma reivindicação territorial por um grupo social. Então, é nesse conjunto que a teoria marxista está remetendo o conceito de regionalismo. Então, primeiramente, né, tentando entender, né, as raízes das relações sociais regionais, né, são algumas aqui que a gente vai descrever. A primeira delas seria o modo de produção. Então, como eu falei, apesar o conceito de modo de produção, né, perpassa toda a leitura da história humana, né, que o marxismo faz, mas existem, né, as suas manifestações, né, no tempo e no espaço. Então, os diversos aspectos da estrutura econômico-social dos modos de produção podem servir como uma base para a evolução do regionalismo, né, para a evolução dos conflitos sociais de caráter territorial. Então, a estrutura de classes no território, tá,
E nós vamos notar uma questão que é importante. Em geral, é o desenvolvimento desigual, né, é o desenvolvimento desigual das forças de trabalho, né, da distribuição dos recursos, dos próprios direitos, né, que vão promover, ou do poder, né, que vão promover os conflitos territoriais. Então, como, né, cada território, né, estrutura, né, as suas classes sociais, também, né, se há competindo entre regiões ou dentro de uma mesma região, né, determinados setores de produção, ou se há em um mesmo setor de produção um grau diferenciado de desenvolvimento das forças produtivas e também todo um conjunto, né, de relações sociais de produção através da região, né, como se dão essas relações de exploração da mão de obra, né, as relações de trabalho, então, enfim, né, todo esse conjunto de elementos que pode não ser, não gerar uma teoria marxista específica da região, mas que se desenrolam de uma forma específica, né, em regiões, seriam, né, elementos a serem considerados, tá, no regionalismo. Outra questão também, né, que esses grupos que se posicionam, né, em diferentes modos de produção, quer dizer, quando há, né, diferentes modos de produção convivendo no espaço, eles vão competir pela hegemonia da produção do espaço. E aí, muitas lutas sociais regionais que a gente conhece, né, vão se desdobrar por conta disso. Então, por exemplo, aqui, né, as comunidades tradicionais rivalizando contra empreendimentos capitalistas, né, grandes empreendimentos capitalistas no espaço. A gente vê isso, né, de forma muito clara, né, em vários lugares. Também, por exemplo, os latifundiários mais tradicionais, né, os grandes latifundiários, competindo com o avanço, né, da empresa urbana, industrial, com outro modo de produção. Então, enfim, né, são elementos aí que eu acho que remetem muito fácil, né, à nossa memória. Outra questão também seria essa distribuição desigual das classes pelo território, que vai conferir aí alguma dimensão regional para os conflitos. Então, se há muita ou pouca incidência de sindicalização, né, isso vai acirrar mais ou menos determinados conflitos regionais. Como que a população está organizada para fazer reivindicações de consumo. Então, na medida que determinadas classes sociais conseguem se organizar e fazer as reivindicações, né, os conflitos regionais emergem, se elas são menos organizadas, né, você tem mais, efetivamente mais dominação, enfim, né, então a própria organização da classe trabalhadora, né, então, que volta aqui também na questão da sindicalização, né, a pressão pelo aumento do custo da mão de obra, que aí vai gerar, né, desigualdades regionais, então, enfim, tanto a coexistência, né, de diferentes modos de produção, como também a forma, né, como as classes sociais estão organizadas, promovendo diferenciação no interior das regiões, são a causa, né, da emergência de regionalismos, né, no sentido colocado aqui de conflitos, de demandas territoriais. Aí alguns exemplos aqui, mas exemplos mesmo. Então, aqui tem uma foto aqui de um protesto, né, contra a instalação da usina de Belo Monte, aqui né, um caso brasileiro, todo mundo conhece bem. Então, você tem aqui exatamente isso, né, comunidades tradicionais que tentam fazer uma reivindicação de proteção de um modo de vida que está estabelecido num determinado território contra um empreendimento, um grande empreendimento capitalista, né, de instalação de uma usina para aumentar, né, a distribuição de energia. E como esse conflito entre diferentes modos de produção, ele acontece no território, né? Ele tem um espaço como palco e como motivação, inclusive, né? Aqui uma coisa, né, aconteceu no ano passado, né, um protesto, né, de agricultores indianos contra determinadas reformas, né, na legislação agrícola, e que, por exemplo, tirava alguns subsídios, né, a determinados produtos agrícolas, né, que no campo dos grupos políticos no poder, que são reformistas, né, eles tentam caminhar no sentido, né, isso acontece aqui no Brasil também, de falar da modernização das relações de trabalho,
de determinadas mudanças, né, no campo tecnológico, e do outro lado você tem os grupos né, de agricultores tradicionais que entendem isso como um ataque direto ao seu modo de vida, né, como uma desestabilização de uma força, né, que já existe e que promove, né, algum benefício para a sociedade como um todo. Então, nesse conflito de interesses que tem, né, as áreas agrícolas como um palco, vão emergir, né, esses conflitos de caráter regional. Então, não necessariamente isso vale aqui para todas essas raízes que nós vamos apontar aqui. As manifestações vão ter um componente territorial, muitas vezes podem não ter, mas sempre que elas têm esse componente territorial nas suas reivindicações, elas vão ser manifestações do regionalismo. Tá? Então, o regionalismo não compreende todas as lutas, né, todos os elementos, né, que vão ser identificáveis nas lutas humanas. Agora, sempre que elas têm um componente territorial, né, enfim, aí emerge o regionalismo. Um outro exemplo também de raízes, né, de relações sociais é o que a autora chama de reprodução da população, que tem a ver mesmo com a questão da organização familiar, né, dos laços próximos, tá? E na perspectiva da autora, né, de como esses laços produzem também, né, dentro da família, relações de exploração. Aí o exemplo, né, clássico que ela vai colocar é que numa organização desigual de modos de reprodução das pessoas, também vai acontecer aí, né, intensas lutas de caráter regional, como por exemplo a luta contra o patriarcado, né, e pelos direitos das mulheres à cidadania. Então, em determinadas regiões, né, onde se constituiu uma reprodução familiar muito baseada no patriarcado, quando emergem no seio dessas sociedades, né, lutas no sentido de emancipação, né, da mulher contra o patriarcado, defendendo que o regime de patriarcado suprime direitos das mulheres, por exemplo. Todas essas manifestações que são muito conhecidas, né, podem emergir e, mais uma vez, podem ou não haver um caráter regional, né? Elas podem estar associadas a um determinado, né, modo de reprodução da família com características regionais. E aí sim ser uma reivindicação com um caráter territorial. Eu quero mudar, não as relações como um todo, mas determinados aspectos, né, da reprodução daquele espaço em particular. Mas essas causas, né, esse tipo de protesto a gente vê em qualquer lugar do mundo, né? Então pode ou não haver, né, um caráter regional nessas lutas. Tá? Então o regionalismo pode estar aqui, como também pode não estar. Outro elemento também que oferece, né, raízes aí para as relações sociais regionais são as relações culturais. E aí algumas instituições culturais que são importantes, né, que a autora vai mencionar: a língua, né, os grupos de parentesco, afinidades religiosas, ritos de nascimento, morte e mudanças de vida, hábitos de relação social e relacionamento com o ambiente. Bom, a autora vai nos encaminhar, né, para esse conceito de relações culturais opressoras, né, que, fazendo referência, né, a todas essas instituições culturais, né, um interesse do marxismo estaria em tentar compreender quando, né, essas relações aqui elas trazem, né, para o seio da sociedade, né, das relações entre os grupos sociais, movimentos de opressão. E os movimentos de opressão, né, a gente verifica, né, na medida que torna-se necessário uma luta por autodeterminação. Então, então a norma como são medidas, né, as práticas culturais opressoras, passa pela demanda por autodeterminação de determinados grupos. Então, a autodeterminação seria o direito do grupo à sua língua, à religião, às instituições sociais, e ao direito de mudá-la segundo o seu próprio desejo, sem uma destruição violenta desses grupos ou mudanças que são impostas por outros grupos. Então,
se há mudanças para acontecer num determinado grupo cultural, que sejam emanadas desse próprio grupo cultural no curso natural da sua história, e não como uma determinação ou como uma imposição violenta de outros grupos, de outras classes sociais. Daí, então, essa noção de autodeterminação. Mais uma vez, né, pessoal, a negação da autodeterminação cultural não necessariamente era um conflito de cunho regional. E determinadas lutas, né, elas podem até emergir em contextos regionais e ganhar, né, e transbordar para fora da região. Então, não dá para dizer que o regionalismo é um fenômeno cultural. Tá? Mas, como a cultura tem papel fundamental para delimitar diferenciações espaciais, evidentemente, muitas lutas, né, regionais vão, muitas causas, né, de cunho cultural vão passar, né, a se identificar com causas regionalistas. Tá? Então, sempre, né, a luta pela autodeterminação cultural pode assumir, sim, uma dimensão regional. Não necessariamente, mas pode assumir. Então, mais alguns exemplos aqui. Então, você tem aqui protestos, né, bem localizados na região aqui de Manaus, né, no entorno do município de Manaus, contra leis, contra projetos de leis voltadas a povos indígenas. Né? Então, tem toda essa perspectiva aqui de proteção dos povos indígenas que vivem naquela região, de legislações específicas, né, que estão afetando, né, a vida desses povos de alguma forma, a reprodução da sua cultura. Né? Então, enfim, está aqui, né, a marca clara no protesto, né, de que essas leis de alguma forma seriam afrontas, né, às tradições culturais dos indígenas. Né? Aqui um outro exemplo, né, também que ficou muito comentado, né, no caso dos Estados Unidos. Né? Você tem, né, ali na região da fronteira, né, entre Estados Unidos e México, né, um processo migratório histórico muito forte, né, uma presença de uma população latina, né, que constituiu um modo de vida, né, dentro da fronteira americana, e houve então uma manifestação política muito forte, né, na época do governo Trump sobre manter, né, políticas bem restritivas, né, de acesso a migrantes nos Estados Unidos, e aqui, né, uma máxima nacionalista do governo Trump sendo apropriada, né, pelos latinos, no sentido de dizer que eles fazem também a América grande, né, que eles teriam direito a serem respeitados, né, na sua cultura e naquilo que eles promovem, né, também de desenvolvimento nesse espaço. Né? Então, enfim, é uma luta também para pertencer a um determinado espaço, né, e ser reconhecido como um grupo cultural que é importante em determinados espaços. Então, enfim, né, uma busca por autodeterminação, né, pela manutenção da sua existência, né, da sua língua, dos seus costumes, da própria cidadania, né, que se coloca aqui e ensejam, então, lutas que são regionais. Bom, por fim, né, tanto no âmbito da opressão econômica como também da opressão cultural, né, você teria essa terceira camada, né, de opressão, que é a chamada opressão política. Né? E aí o papel do Estado, né, para a autora é fundamental ser reconhecido. Né? Então, o Estado, né, sendo esse aparelho político que governa toda a sociedade, ele tem um papel especial nesse sentido, porque ele tem poder, né, ele usa, né, o seu poder coercitivo para afirmar relações sociais em seu interior. Então, toda a capacidade que o Estado tem, né, de exercer esse poder coercitivo por meio de leis, por meio da aplicação das leis, né, até por meios violentos, né, estaria aí uma capacidade muito forte, né, de promover e reafirmar determinadas relações sociais junto a grupos regionais. Né?
Então, quando a gente fala de um Estado democrático, né, ele vai poder acomodar aí interesses divergentes, né, de grupos sociais em conflito, e por isso ele vai formar aí um quadro de relações sociais próprio. Então, nesse contexto, e por isso, né, não cabe só pensar em opressão ou cultural ou econômica, né? Como o Estado democrático vai criar, né, uma série de estruturas para acomodar esses interesses, há também, né, essa manifestação da opressão política. Então cabe ao marxismo discutir essa opressão política, que seria a negação dos plenos direitos para participar no controle da vida coletiva da comunidade. Então, mais uma vez, volta essa também a perspectiva da autodeterminação, mas aqui no caso de pensar em direitos políticos, né, pensar em opinar, em ter uma participação efetiva, né, em ter assento, né, em grupos decisórios do Estado, em grupos que constituem política. Né. Então, mais uma vez, né, como sempre, a opressão política vai poder ou não ter uma dimensão regional. E ela sempre está sobreposta às outras duas formas de opressão, né, a opressão econômica ou a opressão cultural. Então, feitas essas delimitações das raízes, né, das relações sociais regionais, a autora vai propor uma definição final de regionalismo. Então ela vai dizer que é o seguinte: o regionalismo é uma reivindicação política de um grupo de pessoas identificadas territorialmente contra um ou muitos mecanismos do Estado, né, que teria o poder, então, de usar, né, a sua força para estabelecer essas relações de dominação. Então, vejam que você sai desse conceito, dessa definição de região, lá muito própria da geografia, e traz ela para esse conjunto aqui. E aí, segundo essa autora, né, esse conjunto estaria adequado à perspectiva marxista. 3 razões, né? Primeiro, porque ele é apresentado a partir de relações sociais, então não é o espaço sendo reificado, né? O fato é pensar em relações sociais que tem um caráter regional, que tem uma dimensão regional. Também vai usar o território como palco, e aí distingue os grupos e as lutas regionais de outras lutas sociais. Então, todos aqueles elementos ali não necessariamente vão ter uma dimensão regional, mas podem ter, e aí podem ser, então, identificados como regionalismos. E vai permitir o delineamento do grupo regional a partir de experiências históricas subjetivas. E aí ela traz, inclusive, o fato de que esse tipo de perspectiva ainda se distancia um pouco de um marxismo mais duro, porque não tem o foco completamente na opressão econômica, mas ao trazer a dimensão cultural e a dimensão política, por conta dessa necessidade de entender essas manifestações nos lugares em particular, né, nas regiões, a autora vai dizer que isso, na verdade, é um reforço, porque ela não vai contra, né, as bases fundamentais da teoria marxista, mas traz esse reforço de reconhecer também nas regiões essas manifestações que não são sempre de cunho econômico, mas sempre também relacionadas, né, umas às outras. Bom, então vamos trazer aqui também alguns elementos para precisar esse conceito. Tá? Então, além desse conceito, é necessário identificar o quê? Que no regionalismo sempre vai existir a territorialidade, né? Então pensar no fato das diferenciações econômicas e culturais mobilizar forças de mudança ou de preservação, e isso vão ensejar, né, conflitos regionais, então grupos lutando por mudança, né, grupos lutando para que tudo permaneça como está, as relações sociais regionais, né, então voltando sempre, né, a região não é sujeito, né, são as relações sociais que são o sujeito, então a região fica como palco, né, como arena. E as reivindicações políticas, né, que são os objetos de estudo, né, do regionalismo. E mais uma vez, né, elas podem ser reformistas ou revolucionárias, podem ser conservadoras ou progressistas. Então vai caber à análise marxista considerar a qualidade dessas lutas regionais, né, porque elas podem tanto combater a opressão como também reforçar, né, os quadros de opressão. Tá? Pensando aí, né, nos abusos no uso do conceito de região, então
para tentar dizer o que a região não é, né? Então, primeira questão, né? A região não é uma classe econômica, ela nem mesmo vai ser uma unidade econômica, porque existem, né, relações interregionais que dão o caráter econômico, né? Agora, há casos extremos, né? Né, por exemplo, se identificam, né, regiões em que promovem, em que há uma promoção de extrema segregação, né, entre classes sociais, como por exemplo dentro, né, aí não vai ser a escala regional, mas dentro de determinadas áreas urbanas, né, o próprio planejamento urbano atuou em alguma medida para promover segregação, né, então separar as classes sociais, né, dentro do conceito marxista de classes sociais, né, separar as classes sociais em determinados espaços na cidade, né. Se houvesse um caso extremo de segregação regional nesse sentido, aí poderia-se, né, pensar nesses espaços como manifestação de relações sociais, né, como espaço de existência de determinadas classes, né, mas não parece ser o caso, né, da maioria absoluta das regiões. Também, né, não vão ser um grupo cultural, né. As causas culturais têm importância, elas podem estar fundamentalmente atreladas à própria região, como por exemplo, né, causas separatistas, entender que aquele espaço, né, a luta política é exatamente para aquele espaço ter a condição de existir em uma outra dimensão, né, de domínio político e territorial, mas o movimento separatista não é a própria sociedade, né? Existem, né, espaços em que a luta regional está marcada por movimentos separatistas, né, por movimentos que tentam promover uma autodeterminação nos limites políticos, né, nos limites territoriais, mas esses limites não são a própria sociedade, né, não são as próprias pessoas que vivem ali. Né, o movimento não pode se confundir, né, com a própria sociedade. E, por fim, a região também não é somente uma unidade política, né? Então ela não pode ser reconhecida dessa forma, ela é apenas uma arena, né, onde as lutas contra a opressão econômica, opressão cultural, opressão política, né, podem também acontecer dentro da região ou a qualquer tempo, né, transbordar para fora dos seus limites. Bom, então passamos aqui pelo texto, né, pelas conclusões principais do texto. Eu espero que, né, essa aula te ajude a fazer a leitura, um texto bem interessante, né, que ele não exatamente tenta fazer uma problematização do posicionamento da geografia, mas sim trazer o conceito de região, né, e mergulhar, né, na teoria marxista e questionar se esse conceito faz algum sentido, né, dentro da teoria marxista. Então é um texto muito interessante, né, acho que né, acrescenta aí mais um elemento, né, à nossa perspectiva aí, né, de visualizar a evolução histórica desse conceito e como cada movimento dentro da geografia tentou trabalhar com esse conceito. Então espero que seja útil, né, que te ajude a fazer aí a leitura do texto e a gente se vê na próxima. Obrigado.